galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, como eu disse, a gente vai fazer uma grande revisão sobre as principais queries que a gente tem no MySQL. Essa semana eu trouxe um vídeo focado em como você instala o MySQL, como você sincroniza ele com o Python, e nesse aqui a gente vai evoluir um pouquinho mais. Então a gente vai falar das queries mais comuns. Obviamente o número de queries é sempre muito grande, é um número que você não vai conseguir decorar tudo, mas naturalmente você vai conhecer as que você mais utiliza ali no dia a dia, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada nos links da descrição, porque são links bem interessantes, tá certo? Então, para começar, a gente vai entrar aqui no MySQL. Então eu já abri aqui, se você não sabe abrir, confere o último vídeo, tá? Eu vou deixar o link aqui. Então, MySQL -u root, tá? Aqui ele vai entrar no nosso banco de dados. E a primeira função que a gente tem aqui é o show databases, tá? A primeira que eu vou mostrar. E geralmente isso aqui é comum, tá? Eu escrevi todas essas queries no Visual Studio Code, não é só como uma forma de cola, mas o cursor, ele não é tão bom, digamos, tão prático nos bancos de dados. O mouse, ele não funciona bem. Então, se eu escrever por exemplo, uma frase muito grande aqui, e eu for tentar clicar com o mouse aqui no meio, ó, ele não vem, então o mouse não funciona, você tem que ficar navegando pelas setas. E se for uma query muito grande, é ruim para você ficar editando, então geralmente você escreve fora e depois só cola aqui dentro. E a primeira que a gente vai ver aqui é a show databases, tá? Quando você entra no banco de dados, você coloca essa query aqui para você ver todos os bancos de dados, né, todas as databases que foram criadas aqui. Da database information até aqui a test foram criadas quando eu instalei, tá? Essa Flask é uma database baseada no curso de Flask do Python Pro, e essa aqui do YouTube é que eu criei agora para testar, para fazer esse vídeo aqui, mas a gente já vai aprender a criar ela, tá? Então eu vou fazer um drop aqui, database YouTube. Essa aqui é uma outra query, né? Uma query para apagar uma database. E aí a gente vai criar ela novamente. Então, a primeira função que a gente tem aqui em cima, create database. Então, vou pegar aqui já, para ficar mais rápido. Então, create database. E aí a gente coloca o nome dela. Então, vou colocar aqui que o nome dela vai ser YouTube, tá certo? Então, a gente só passa essa query aqui e ele já vai criar. Query OK, então isso aqui é quando dá tudo certo. One row affected, uma linha afetada. Uma linha é porque ele afetou uma das linhas aqui, então ele criou uma linha nova. Então, se você vir aqui e passar essa função aqui novamente, então, show databases, a gente vai ter a YouTube aqui, tá? E vale ressaltar, toma cuidado com isso aqui, tá? Esses S's aqui do plural e do singular. Você vai criar uma nova, create database no singular. Você vai apagar drop database no singular. Você quer ver uma lista? Show databases no plural, tá? Então, se você errar isso aqui, vai dar erro, tá? E sempre termine com ponto e vírgula, tá? Se você terminar a linha sem ponto e vírgula, vai dar erro no seu código, você vai ter que recomeçar, tá certo? Então, com isso aqui criado, a gente vai ter que agora entrar. Assim, da mesma maneira que a gente faz no ambiente virtual, que você cria um ambiente virtual, entra e ativa ele, mesma coisa aqui. Então, aqui a gente vai, digamos que, ativar o nosso banco de dados, a nossa database YouTube. E aí você vai vir aqui e colocar use YouTube. Só isso, tá? Não precisa ser use database, apenas use YouTube. Ele vai dar aqui um database changed, que seria alterado, e aí aqui ele estava none, porque não tinha nenhuma ativa. Agora ela tem YouTube. Eu acabei que não coloquei aqui, né, o use. Eu vou colocar aqui use, e aí aqui você coloca o nome da sua database, que seria, no caso aqui, YouTube. Então, basicamente é assim que você cria e entra no seu banco de dados, tá? Agora a gente vai para outra parte, que é a terceira variável que você está vendo aqui, que é essa variável create table, tá? Essa create table, ela vai criar uma tabela para a gente. Então, eu vou colocar aqui create table. Acabei escrevendo errado, né? Vou pegar aqui direto. Às vezes você vai ver muito no banco de dados tudo em maiúsculo, tá? É totalmente comum e não dá erro, mas é muito comum tá quase tudo em maiúsculo, tá? E aí a gente vai colocar aqui essas aspas diferentes aqui. Se você for ver no seu teclado, as aspas, digamos que padrões, elas são assim, elas são verticais.
essa aqui ela está inclinada para a esquerda, tá? Porque isso aqui é a crase. E no banco de dados é comum você chamar nomes e títulos e substantivos dentro da crase, tá? Você vai utilizar a crase como aspas. E aí aqui eu vou colocar usuários, tá? A gente está falando de usuários do YouTube. Então, eu estou criando uma base de dados baseada nos meus usuários do YouTube. Então, pessoas que assistem os meus vídeos, por exemplo. E aí aqui eu vou colocar usuários. E aí depois que você colocou o nome, aí você tem que passar as colunas, tá? As colunas são as partes de dentro da tabela. Então pensa numa tabela convencional. É feita de colunas horizontais e verticais, certo? Então a gente precisa passar essas colunas aqui. A primeira coluna não é obrigatória, mas é a mais comum, é a coluna ID, tá? Sempre colocando entre essas aspas verticais aqui. E o ID é o número de identificação. Isso aqui vai resolver caso você tenha pessoas com o mesmo nome. Então, se eu tenho 10 pessoas que te chamam Leonardo, lascou, né? Tem a questão do sobrenome e tal, mas ocasionalmente, se sua base de clientes é muito grande, você pode ter 2 clientes exatamente com o mesmo nome, tipo Leonardo Silva, por exemplo. Você pode ter, acontece. Então, lascou, né? Se elas tiverem a mesma idade ainda, aí piorou, né? Então, o ID é para separar as pessoas. Então, você coloca a primeira coluna, que seria o ID, e aí você configura essa coluna. Essa coluna vai ser de números inteiros. Not null seria para não ter nenhum número nulo, então não pode não existir um número ali, tem que existir algum número. E aí a gente coloca essa ferramentinha aqui, que é o auto increment. Esse auto increment, ele é uma mão na roda, tá? Isso aqui ele serve basicamente para você não precisar se preocupar com o número, tá? Ele acabou apagando o T, né? O auto increment. Então, quando você vai cadastrar uma pessoa nova, você não precisa lá ver, essa pessoa aqui é meu cliente 50, é meu cliente 100. Não precisa, você só cadastra ela lá e o próprio banco de dados já dá um número para ela. E isso é excelente, porque isso minimiza, digamos que quase em 100% os seus erros, tá certo? E a segunda coluna que a gente vai colocar aqui vai ser a coluna, por exemplo, vou colocar aqui como nome, certo? Que seria o nome de cada usuário. Aí aqui você vai deixando maior. Então aqui você pode colocar o nome, a idade, o endereço, o CPF, todos os dados que você tiver você vai colocar aqui. Então nome, e aí você configura a coluna de nome. Então text not null, então é um texto, né? Nomes são textos. Não nulos, então não pode não existir um nome ali. E aí a gente tem que definir a primary key. Tá? Essa primary key é, digamos que uma chavinha, tá? Então é a chave que a gente tem que definir como chave primária, e aí a gente tem que definir de alguma maneira. Vou colocar aqui que é o ID, tá? Então, geralmente eu te recomendo que você coloque dessa maneira, porque é mais simples, tá? É sem complicações. E aqui a gente vai fechar o parênteses, tá? Isso aqui você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes no código, o próprio VS Code ou editor de código que você está utilizando, ele fecha os parênteses para você. Então, se abre, ele já fecha. Aqui não. Então, por exemplo, se eu não fechar esse aqui, ele fica meio estranho, porque aqui ele está abrindo, aí ele está aqui abrindo o outro e aqui ele está fechando. Então, você vai ter um erro de sintaxe aqui, tá? Então, você tem que sempre estar atento a isso. Então, eu estou fechando esse primeiro parênteses aqui, na verdade. E existe uma convenção sobre engine, tá? Então, a gente vai colocar aqui, no caso, engine, e a gente vai colocar aqui INOOBDB, tá? Nessa estrutura aqui, tá? Não tem o primeiro B que eu falei, acabei confundindo. Então, é INODB, dessa maneira aqui, com essas maiúsculas e com essas minúsculas, tá? E se tiver tudo certo, você vai dar um enter aqui. Ó, ele deu um erro. Storage Engine. Ele acabou não achando essa engine. Eu vou tentar rodar ela sem aqui, para ver se dá certo. Bom, query ok, 0 rows affected, tá certo? Então, a partir de agora, a gente já criou a nossa table. Então, a gente pode usar aqui, ó, show tables, tá? É a mesma estrutura desse show databases, não coloquei show tables aqui para não ficar repetitivo, mas show databases, show tables, show columns, então por aí vai. Então eu vou colocar aqui show tables e ele vai me trazer aqui usuários. Então ele trouxe aqui porque ele está dentro de YouTube, tá? Então eu tenho aqui a usuários. Então a gente já falou sobre a create database, já falou sobre a use, já falou sobre a create table e aí a gente vai ver agora a insert into, tá? Porque nesse momento a minha base de dados, por mais que eu tenha aqui a tabela de usuários, eu não tenho nenhum usuário. Então eu tenho que inserir os valores. Então você vai vir aqui, insert into, a gente escolhe a tabela, então a tabela usuários. A usuários está escrito minúsculo, né? Então usuários. E aí aqui você vai colocar values, que seriam de valores.
E aí a gente vai definir os valores, tá? Os valores que você tem que colocar aqui são igual aos parâmetros da programação. Então, o número de valores que você colocou aqui em cima, você tem que colocar aqui dentro. Então, values, aqui eu vou colocar o primeiro como null e o segundo vai ser o meu nome mesmo. Então, vai ser Leonardo. E aí, por que null, mesmo dizendo que aqui é not null? Porque quando você coloca o null aqui, você meio que está habilitando o auto-increment. Se eu vir aqui substituir esse null pelo número 1, o ID do meu usuário vai ser 1. E eu não quero isso, eu quero o auto-increment. Então eu coloco null dizendo assim, eu não quero responder, faço o auto-increment. Então isso aqui é como se fosse um if. Então se não tiver nenhum valor ali, auto-increment. Se tiver, ele vai colocar. Mas isso pode dar brecha de erro de você colocar um ID que já existe. Então, aqui é a estrutura. Insert into, então inserir dentro de usuários os valores Leonardo no caso de nomes, tá? Ele já vai associar nomes. E aí, se tiver tudo certo, ele vai adicionar pra gente. Então, vou rodar isso aqui e query OK, one query affected, e a gente pode trazer aqui agora as informações. Só que, se você colocar, por exemplo, show tables, que é o que eu coloquei ali em cima, ele não vai trazer essas informações, tá? Ele vai trazer só as tables de usuário. Então, aqui a gente tem essa funçãozinha aqui, que é a select all from, tá? Essa select all from, o asterisco significa all, tá? All de tudo, então selecione tudo de, e aí depois do de a gente coloca o que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui usuários, certo? Então, selecione tudo de usuários. E aí ele trouxe aqui e deu um Leonardo como o nome, tá certo? Então, essa select você tem várias funções, tá? Select all from, aí você coloca, por exemplo, a tabela, você pode colocar a base de dados completa, você pode colocar o que você quiser, você pode colocar as colunas, então você pode definir da maneira que você quiser. Se você quiser ver as colunas, acabou que eu não coloquei aqui porque também é o show, então é show columns from clientes, tá? Esse aqui, na verdade, não clientes, né, mas usuários. Então, nesse caso aqui, você precisa colocar from, tá? Porque você está selecionando as colunas. E aí você pode ter, por exemplo, mais de uma tabela. Então, você pode ter a tabela usuários e clientes, por exemplo. Então, columns from usuários. E aí você dá um enter aqui e ele vai te trazer nessa estrutura. É basicamente aqui a estrutura que a gente construiu ali em cima. Ele não vai retornar os nomes, tá? Os nomes ele tá aqui em select all from usuários. Aqui ele vai te retornar a estrutura. Então vai ter ID, vai ter nome, o ID é um número inteiro. Pode número nulo? Não, não pode. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui ele vai estar null ou yes, tá? Se ele puder número nulo. Aqui, esse aqui é o primary key, como a gente definiu. O default, null. Então, por padrão, é null, porque aí ele vai fazer o auto-increment que está aqui, tá? Mas os nomes não tem auto-increment. Então, se ele não preencher, vai dar erro, tá certo? E, basicamente, essas são as funções mais de estruturação, tá? Aqui a gente tem umas funções de rename. Então, caso você queira mudar o nome da tabela, então a gente pode colocar aqui rename table. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, que é a tabela... Como é que eu coloquei o nome da tabela aqui? Tables, usuários. Então, usuários. Aí eu vou colocar aqui to clientes, por exemplo, que eu acabei falando ali. Então, a gente vai renomear de usuários para clientes. Ele acabou dando um erro aqui. Usuários... eu acho que foi a maneira que eu escrevi, né? Enfim. Mas, basicamente, é essa aqui, ó, é erro de sintaxe. Então, a gente vai reescrever isso aqui daqui a pouco, tá? Mas é basicamente para renomear, então eu não vou dar tanta importância para isso aqui agora. A gente vai precisar falar dessas duas aqui, que são mais importantes, e depois eu volto na rename, tá certo? Então, para falar isso aqui, ó, a gente tem a função update. Update seria de atualização, tá? A atualização é um negócio muito perigoso, porque eu vou inserir outro nome aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, insert into, vou colocar aqui usuário, tá em minúsculo, usuários, e aí eu vou colocar aqui values null, e aí aqui eu vou colocar o nome, sei lá, Pedro, tá? Vou colocar o nome Pedro e vou dar um enter. Se eu colocar aqui select all from usuários, ele vai me trazer Leonardo e Pedro. E aí que entra a questão do update.
Vamos supor que eu queira fazer um update de clientes aqui. E eu faça nessa estrutura que eu coloquei aqui. Update clientes, 7 nomes Lucas. Então, eu quero fazer uma atualização dos clientes setando o nome Lucas. Ele vai dar um erro aqui. Opa, YouTube clientes doesn't exist. Ah, sim, eu acabei colocando errado, né? Ele estava como clientes na minha cola, mas aqui é usuários, né? Então, substituir aqui. Ah, sim. Coloquei errado também. A minha colinha tá errada, na verdade, é só nome, né? Então é usuários e nome. A minha colinha que estava errada. Mas basicamente a gente coloca essa estrutura aqui e ele colocou roles method change to. Então ele fez o que a gente não queria que ele fizesse, tá? Ele basicamente ele alterou os dois nomes, tá? Bom, precisei fazer um corte rápido aqui, precisei reiniciar o banco de dados, tive alguns problemas com o computador, mas basicamente é o que a gente acabou de fazer aquela alteração. Então, ele está com os dois nomes, porque eu coloquei aqui, update cliente, set nome Lucas, então ele acabou alterando todos os nomes. Isso aqui é perigoso, porque se você tiver uma base de clientes muito grande, você tem 2.000 clientes e você faz isso aqui, todos os seus 2.000 clientes vão ficar com o mesmo nome, tá? E se você fizer isso com idade, com e-mail, CPF, isso vai ser um problemão gigante para sua empresa, tá certo? Então, como a gente resolve isso? Com essa funçãozinha aqui, ó, função where, tá? Essa função where, ela vai servir para direcionar melhor, para refinar o seu, digamos que o seu comando, tá? Então, eu vou substituir isso aqui, tá? A minha cola tá errada aqui, então vamos substituir aqui já antes de copiar. Então, aqui é usuários, 7 nomes. Então, agora eu vou colocar Leonardo novamente, porque agora tá tudo Lucas, né? 7, nome. Where ID 1. Então agora o where ele tá resolvendo o meu problema. Então eu vou fazer um update de usuários, vou setar o nome Leonardo, só que aonde? No ID 1. Então agora query ok. E aí se eu colocar esse aqui, ó, select all from usuários, colo aqui embaixo, apago isso aqui e ele já trouxe para mim o Leonardo, porque agora ele sabe que é para fazer a atualização apenas no ID 1, tá certo? Então, basicamente, isso aqui, ó, você não pode esquecer, tá? Se você esquecer tudo, lembra só isso aqui. O where você não pode esquecer, porque o where é o que vai definir se vai dar um erro gigantesco ou não, tá? Você precisa especificar o ID exatamente que você quer alterar, tá certo? Então, por essa aula foi só isso, tá? As outras funções aqui são de drop, tá? Essa drop table e drop database, então são para apagar as coisas, tá? Então, se você colocar aqui, ó, por exemplo, drop database e colocar aqui usuários, por exemplo. Se você fizer isso aqui, ele vai apagar a base de dados de usuários, como você viu lá no começo do vídeo, tá? Drop table é a mesma coisa, tudo isso para apagar. Então, por essa aula é só isso, fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo, confere os links na descrição e até a próxima aula.